Meus queridos amigos e diletos visitantes, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu chamo sua atenção se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu me volto ao capítulo 1 para ler do versículo 9 ao versículo de número 10. 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 10. Estas palavras de Paulo a respeito dos Tessalonicenses, como eles levaram o Evangelho e como o Senhor, pelo Espírito, os converteu a Cristo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nosso título nesta noite é Desmascarando os ídolos do coração. Provavelmente esta é a primeiríssima carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja. 2 Timóteo deve ser a última carta, muito provavelmente, que ele escreveu. E nesta primeira carta, o seu coração transborda de alegria, porque aqueles crentes na cidade de Tessalônica, hoje o sul da Turquia, próximo à Bulgária, eles se regozijavam no Senhor, que a luz do Evangelho tinha chegado naquela nação tão idólatra, tão politeísta, que Deus tem enviado o apóstolo Paulo e seus companheiros com o Evangelho da graça redentora, e eles tiveram uma boa entrada entre eles, isto é, foram bem recebidos e ouviram a palavra de Deus, e muitos nasceram de novo. Aqui está a cidade de Tessalônica, uma pequena cidade greco-romana no sul da Ásia, hoje, como eu mencionei, sul da Turquia, próxima à Bulgária. Nesta época do apóstolo Paulo, uma cidade não pequena para a época, mas para os nossos dias, uma cidade de 100 mil, aproximadamente 200 mil habitantes vivendo ali. A maior cidade daquela região. E no versículo 5, nós lemos que o Evangelho de Cristo não foi a eles, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Paulo foi àquelas regiões levando o Evangelho. Mas ele disse que o Evangelho não foi trazido ali àquela sociedade apenas como uma informação, uma notícia, uma curiosidade, uma palestra, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ele pregou, ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo Salvador àquela cidade, mas não ficou nisso, houve uma demonstração de poder, isto é, pessoas nasceram de novo. O poder do Espírito pela pregação do Evangelho trouxe muitas vidas da morte para o conhecimento do Deus vivo, e estas pessoas salvas iniciaram ali uma igreja, a reunião dos salvos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e pregando o Evangelho. Salvos constituem uma igreja. E depois de alguns anos, o apóstolo Paulo, recordando com alegria a obra de Deus entre eles e como o Evangelho chegou com poder entre eles, salvando almas, ele então declara estas palavras do versículo 9, ele deu o contexto. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Bem, em Atos capítulo 17, nós temos ainda de Paulo a cidade grega de Atenas. Talvez ali passou 3 semanas. O resultado foram poucas conversões inicialmente, mas uma igreja também foi plantada. E Paulo expressa ali, em Atos, através de Lucas, é claro, esses sentimentos semelhantes ao que aconteceu com os Tessalonicenses. Os atenienses se converteram da idolatria, da adoração de muitos ídolos, para a adoração do Deus vivo, abandonando a ignorância, os ídolos de pedra, de barro, de madeira, para conhecer o Criador dos céus e da terra. E é o que está acontecendo aqui. Eu comparo com Atos 17 porque a narrativa é muito mais longa, mas é esta alegria e é esta obra espiritual que aconteceu também em Tessalônica. Bem, esse é o contexto circunstancial então. Mas algo muito importante para nós hoje, nesta noite, dia 1º de dezembro de 2024. Isso foi, é claro, registrado aqui pelo Espírito, a conversão destas pessoas para nos animar, para nos ensinar o que é a conversão,
como ela se dá. E se há alguém nesta noite entre nós que veio aqui não por mera curiosidade, mas está buscando ao Senhor, o Deus vivo, para o perdão, para a reconciliação e ser feito um filho de Deus, nós temos aqui então um ensino precioso da palavra do Senhor, explicando o que é a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Bem, a salvação de uma alma, a salvação do juízo sobre os nossos pecados naquele grande dia de juízo, é chamado aqui por Paulo de conversão. Conversão é um aspecto da salvação, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Ele está falando sobre a salvação daqueles indivíduos. E ele usa o termo conversão. Bem, conversão é aquilo que a pessoa observa na pessoa que está sendo salva. Salvação, uma obra do Espírito interna no coração, transformando uma vida, removendo a culpa do pecado. Isso é invisível aos olhos humanos. Mas o aspecto de quem vê de fora, vendo a mudança no comportamento, no caráter, na vida desta pessoa, nós chamamos de conversão. E nós dizemos, essa pessoa mudou. Parece que ela fez uma conversão de 180 graus, ela ia numa direção, vivia desta maneira e hoje é uma outra pessoa. Ela se converteu desses caminhos maus para Deus. Assim, quando ele usa o termo conversão, ele se refere à salvação da alma, mas ele tem em particular em vista aquilo que se tornou visível, claro, na vida daqueles homens e mulheres e idólatras da cidade de Tessalônica. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto a respeito da salvação, que salvação da alma, salvação da condenação é algo que acontece aqui nesta vida antes de partirmos, e salvação envolve conversão. E ele diz também como foi a conversão destas pessoas, do que esses homens e mulheres se converteram e para quê? Segunda parte do versículo 9. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, em contraste com os deuses mortos de estátuas e de espíritos imaginários. Bem, esta é a segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre a salvação. Que salvação envolve a conversão, a mudança, e neste caso em particular, a conversão da vida entregue, da adoração de ídolos, para conhecer e adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e a Jesus Cristo, a quem ele viu este mundo. Salvação é uma conversão de ídolos para Deus. E quando uma pessoa, pela obra do Espírito Santo, através da palavra em seu coração, renuncia seus ídolos, os deixa para servir o Deus vivo e verdadeiro, então este é um sinal, esta é uma evidência clara, incontestável, de que houve salvação, houve perdão de pecados, uma nova vida foi recebida. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Bem, Paulo está dizendo que aqueles crentes em Tessalônica, antes da conversão, está implícito aqui, eram idólatras. Eles eram politeístas, muitos, deuses, teos. Eles adoravam deuses de pedra, de madeira, de ouro, de prata, de gesso, em mosaico, em pinturas, em afrescos, em tudo mais. E eles criam uma multiplicidade de divindades. Eles criam que há o Deus da chuva, o Deus do trovão e do relâmpago, o Deus da fertilidade, o Deus do oceano. Eles atribuíam uma divindade criadora e mantenedora a cada aspecto grandioso da criação. Eles criam em deuses que eram representados em forma de animais, e eles também adoravam esses deuses imaginários através de pequenas estátuas, mosaicos e pinturas. Eles formavam estas coisas, tinham a aparência de um homem, de uma mulher, meio homem, meio mulher, conforme a idolatria destes povos, em particular os gregos e os romanos, tinham os seus deuses imaginários, e eles adoravam estes deuses, construindo templos para aquelas pequenas estátuas ou imensas estátuas que representavam essas divindades imaginárias. Iam a este lugar e conforme o caráter ou a personalidade daquela divindade, eles
a adoravam, seja com libação de vinho, de azeite, de leite. Se é um Deus da força, havia muitas vezes sacrifícios de animais. Um Deus da fertilidade, coisas terríveis e sensuais eram realizadas. Assim, de acordo com a concepção deste Deus ou aquele, eles estabeleciam culto a este Deus e adoravam este Deus, viviam em ignorância, até que Paulo e seus companheiros levaram a luz do Evangelho àquela cidade. E ao ouvir o Evangelho, ouvir a respeito de um só Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho bendito, Jesus Cristo, a este mundo, e que por meio de Jesus Cristo, este Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor, estabeleceu um meio de reconciliar homens e mulheres alienados e pecadores com Ele próprio. Quando eles ouviram a respeito disso, eles compreenderam a sua própria ignorância a respeito do Criador, a sua idolatria, o seu pecado, a sua alienação de Deus, e diante desta verdade, eles foram compungidos no coração, se arrependeram, confessando a Deus seus pecados e crendo no Salvador que o Senhor enviou a este mundo. Versículo 9b, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso, queridos amigos, é conversão. Mas essa não foi apenas a realidade dos tessalonicenses da antiguidade. A Bíblia descreve a condição espiritual de todo homem e mulher nessas palavras: idolatria. Talvez isso lhe surpreenda nesta noite, porque a ideia que nós temos de idolatria é adorar uma imagem de uma divindade pagã ou supostamente cristã, não é? Mas um homem e uma mulher, antes da salvação, é declarado na palavra de Deus como um adorador, uma adoradora de ídolos, um idólatra. Talvez isso te surpreenda e você não concorde com isso. Eu nunca me prostrei diante de um ídolo, nem acendi incenso para uma figura, uma imagem, um mosaico, o que quer que seja. Nem me prostrei diante de um suposto santo cristão ou coisas dessa natureza. Bem, a Bíblia é enfática nisso. É realmente difícil aceitar, ainda que eu tenha nascido em um contexto evangélico e cristão, antes da obra de conversão, salvação, eu sou visto e declarado como um idólatra diante de Deus. Alguém que colocou de lado o Deus verdadeiro para adorar e servir falsos deuses. Todos nós somos culpados de idolatria. Dezenas de ídolos nós carregamos. Ídolos materiais, que representam uma suposta divindade ou energia. Ídolos de pessoas, seres que estão no céu, no éter, no espaço invisível. Sim, mas pastor, esses não são meus deuses, eu não tenho isso. Claro, esses são os deuses menores, que você pode carregar, colocar no altar ou colocar no bolso. Mas há outros ídolos. Ídolos da fama e do sucesso, ídolos do dinheiro e de bens materiais. Pessoas se tornam ídolos em nossa vida, ideias se tornam ídolos, concepções de vida, artistas, músicos, pensadores, políticos, movimentos se tornam ídolos. Há o ídolo do lazer, uma vida para o lazer e para a diversão. Ídolos da autossuficiência, a minha vida eu controlo, eu dirijo, eu tenho o compasso e a régua da minha vida. Ídolos do ego, tantos e tantos ídolos. De maneira que o nosso coração, antes da conversão, segundo a palavra de Deus, é um panteão de ídolos. E Deus vivo, Cristo Jesus, é desconhecido. E assim, em torno dessas coisas, nós depositamos toda a nossa energia emocional, assim como os idólatras da antiguidade, diante dessas imagens, depositavam a sua libação, a sua oferta, o que quer que seja. E destes ídolos de bens, de lazer, de pessoas, o que quer que seja, nós buscamos extrair a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso contentamento. E o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho a este mundo, é desconhecido por nós. Talvez como os atenienses do passado, a gente tem um pequeno altarzinho aqui para ele na mente,
o Deus desconhecido, e de vez em quando a gente vai na igreja para adorar este Deus que nós não conhecemos nem servimos de verdade, enquanto ao longo da semana a realidade é que nós servimos estes outros deuses. E esse é o diagnóstico bíblico. Nós nos vemos muito distante de pagãos, idólatras da antiguidade, mas a Bíblia declara que todo homem e mulher antes da conversão é de fato um idólatra. Nós somos adoradores de pessoas. Deus criou o homem, deu-lhe a sua imagem e semelhança moral, pôs dentro dele a alma eterna para conhecê-lo, buscá-lo. Este mesmo Deus Criador, ao criar o planeta Terra, a nossa galáxia, as muitas galáxias e as demais e todas as estrelas e constelações, quando Ele criou este planeta Terra, Ele criou de uma maneira intrincada, organizada, racional, bela. Ele criou coisas perfeitas. E aí Ele criou o ser humano à sua imagem moral e semelhança, diferente dos animais que não possuem uma alma eterna, e colocou este homem neste mundo criado, para que este homem racional, ao observar um mundo racional e inteligente, chegasse à conclusão de que um Deus eterno, o Criador soberano, trouxe à existência este mundo, e Ele não veio do nada, de maneira tal que, ao compreender isso, o ser humano não se entregasse a adorar a criação, a criatura, e desprezasse o Criador. É o que nós lemos em Romanos capítulo 1. Mas é o contrário que aconteceu. Deus trouxe à existência este universo fantástico, e é maravilhoso. Quanto mais nós estudamos, não é, a criação, mais nós estamos certos de que uma mente, um designer, um projetista trouxe à existência todas as coisas. Quando você observa esta igreja, ou melhor, este prédio, igreja são pessoas, você vê como os balaústres são esculpidos, a luz foi colocada no lugar certo, o microfone. Você não pensa, isso aqui apareceu do nada e foi evoluindo aos poucos. Você logo sabe, você já pressupõe. Alguém veio aqui, um grupo de pessoas, e organizou essas coisas. E a mesma ideia quando nós vemos o universo, o mundo criado. Nós vemos complexidade, nós vemos ordem, nós vemos beleza, nós vemos sentido, nós vemos propósito. Eu me maravilho com a criação do corpo humano, do corpo animal. Você vê apenas ordem em todas as coisas, não é? Você pensa nas menores escalas de existência, não é? Aqueles pequenos átomos, e ainda menor, leptons, neutrinos, e ainda já descobriram coisas menores, os tijolinhos iniciais da matéria, como essas coisas se organizam perfeitamente. E você pensa sobre o corpo, os átomos se organizando nessas moléculas, as moléculas formando as células formando tecidos, os tecidos formando órgãos, os órgãos unidos formando conjunto formando sistemas do corpo humano. E você vê a mente de Deus e o bendiz e o glorifica. Senhor, a tua criação declara a tua glória. Você observa o sol, você observa o planeta, você observa a criação intrincada deste mundo, a quantidade certinha de oxigênio, hidrogênio no ar, para nós respirarmos um pouquinho a mais de oxigênio, nós morreríamos sufocados. A distância perfeita do planeta Terra do Sol, para que não esquente demais e a vida morra, ou longe demais esfrie e a vida morra também. Ele colocou perfeitamente, tudo fez, tudo criou. E diante de todas essas evidências, nós nos prostramos diante de ídolos de madeira ou ídolos modernos e entregamos estas coisas e pessoas o nosso coração, a nossa emoção, a nossa alegria, e vivemos atrás destas coisas, em busca destas coisas. E o que nós estamos fazendo não é diferente dos pagãos antigos. Eles derramavam a sua oferta, cantavam seus louvores às estátuas, a Atena, a Nike, a Poseidon, a Íris, a Ísis e tudo mais. Nós fazemos a mesma coisa, derramamos a nossa vida, a nossa emoção, o nosso tempo, os melhores anos de idade por estas coisas. Somos todos idólatras. Deixamos de lado o Deus vivo. Não glorificamos ao Senhor, não o buscamos. Quantos anos de nossa vida é como se Deus não tivesse existido, como se não houvesse um Senhor. Vivemos para nós mesmos, servindo aos ídolos do coração. Esta é a verdade na palavra de Deus. E, queridos amigos, de fato, tudo aquilo nesta vida, material ou não material, do qual nós buscamos extrair segurança, paz ou conforto ou alguma alegria,
se torna um ídolo, se torna um Deus. O dinheiro, a nossa carreira, ter um status, uma carreira na sociedade, bens materiais, conforto, mesmo pessoas, prazeres, ideologias, e esses são os deuses de bilhões de pessoas hoje, e foram os nossos deuses antes da conversão. Assim, homens da antiguidade criaram deuses físicos que podiam ser tocados, carregados, que representavam sua divindade imaginária, e deuses modernos nós criamos, da carreira, da possessão e todas estas coisas. Coisas e pessoas que reverenciamos, das quais buscamos tirar nossa alegria, bens dos quais nós buscamos tirar nossa segurança, nosso conforto. Por quê? Porque é de Deus que vêm todas estas coisas. E se nós substituímos o Deus verdadeiro por objetos de onde nós tiramos a nossa paz, segurança e alegria sobre o futuro, sobre a eternidade, nós os transformamos em ídolos. A palavra de Deus diz claramente: ao Senhor Jeová, somente Ele adorarás e somente a Ele servirás. Mas nós temos adorado, servido e temido tantas coisas terrenas. Somos todos idólatras por natureza e no coração. Mas quando a conversão verdadeira acontece, o maior sinal desta salvação, de que Deus aceitou o arrependimento deste pecador, lhe deu uma resposta de paz, é que Ele converte esta alma, e esta pessoa é convertida dos ídolos para o verdadeiro Deus. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o maior sinal é que os ídolos são derrubados do trono da alma, e aqueles homens e mulheres viraram suas costas para aqueles ídolos, se convertendo para Deus, para buscá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Esta é a prova máxima aqui, neste exemplo do apóstolo Paulo, de uma verdadeira conversão, quando o ídolo do coração é derrubado e Cristo Jesus é entronizado na vida. Bem, Deus aqui é descrito como o Deus verdadeiro, como dos ídolos, falsos deuses, vos convertertes ao Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro. Vivo, Ele não é uma imagem morta, inanimada, uma estátua, Ele é o Deus vivo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é uma estátua sem fôlego, que tem um nariz, mas não cheira, um ouvido, mas não ouve, uma boca, mas não fala. Ele é real, e porque Ele é real, Ele pode ouvir as tuas orações. E porque Ele é real, Ele pode ler os teus pensamentos agora, nesse instante. Porque Ele é Deus verdadeiro e real, então Ele pode vir ao encontro das tuas necessidades, responder à tua oração, te conduzir. Ele é o Criador da vida, Ele é capaz de dar a vida, e é nele que nós temos o propósito, a razão e o significado da existência humana. Ele é o Deus vivo e não um Deus morto que eu posso guardar numa caixinha, alguma coisa e deixar lá enquanto eu estou aqui na vida. Na segunda-feira Deus está lá e eu estou aqui. Não, Ele está em todo lugar. Ele é o Deus vivo. Ele me vê, Ele conhece a minha vida, Ele sabe os meus pecados, Ele conhece os ídolos do meu coração. E Ele é o Deus verdadeiro. E verdade aqui é com V maiúsculo. Bem, você pode confiar nele então, Ele não falha. Não há nada errado nele, não há declaração inconsistente no Senhor, porque Ele é verdadeiro, Ele não muda, suas promessas não mudam, suas declarações sobre o perdão e sobre o julgamento também não mudam ao longo dos séculos. Ele é verdadeiro. E quão diferente é o Deus verdadeiro e Pai do Senhor Jesus dos nossos ídolos, das personalidades. Eles conheceram Deus vivo. E aqui Paulo então nos dá os sinais, as evidências e as provas da conversão. Bem, a Bíblia, amigos, descreve aqui os verdadeiros sinais ou evidências de uma conversão. A morte para esta vida e para esses ídolos, e uma nova vida para o Deus verdadeiro. Primeiro, nos é dito aqui que eles abandonaram os ídolos e se submeteram, se entregaram a Deus. Eles abandonaram sim o pecado da idolatria, porque a idolatria é pecado, e o pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. A pergunta então é esta: quais são nossos ídolos nesta noite? Quantos deles ainda há em nosso coração?
Bem, claramente não são apenas ídolos pagãos, como nós vimos, mas antes da conversão, entre todos os nossos deuses, há um Deus supremo, maior. No panteão greco-romano, grego sobretudo, Zeus é o grande Deus, não é? E na nossa vida, antes da conversão, haviam muitos desses deuses e ídolos, mas havia um supremo. E esse Deus, queridos amigos, o maior ídolo antes da conversão é o ego, o nosso Deus supremo, o Deus eu. Nosso orgulho reina em todas as formas dentro de nós. E ele continuamente é adorado e servido, e nós escolhemos o ego em todas as situações. Será a vontade de Deus ou a minha 10 vezes. Em casa, no lar, na vida, na sociedade, em todas as circunstâncias, eu, meu, para mim, minha pessoa, o que eu sinto, o que eu vou ganhar, o que eu posso perder, eu e eu. E em torno dessa grande divindade, o ego, centenas de outros pequenos ídolos, nós buscamos e servimos. Assim, nós adoramos e servimos o ser número um, o Deus eu em primeiro lugar. E o nosso serviço ao Deus eu é a busca por objetivos pessoais, terrenos, passageiros, alimentar esta vida, satisfazer o ego, a busca por prazeres. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Por exemplo, em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo lista os pecados da imoralidade, os pensamentos impuros, a luxúria, a cobiça, e imediatamente ele diz que todas estas coisas, que a conduta desse tipo é idolatria. Colossenses está logo antes de Tessalonicenses. No capítulo 3, versículo de número 5, ele então diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e aqui há uma lista terrível. E então ele diz que este comportamento é idolatria, avareza em particular, e por causa disso, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. É uma lista terrível. Ela continua em 1 Coríntios capítulo 6 e aparece em outros lugares. Agora, acaso esta figura lhe descreve nesta noite? Ela sai destas páginas e alcança você hoje? É você ainda diante de Deus nesta noite, um homem ou uma mulher idólatra? Talvez você não tenha nenhuma imagem pendurada no pescoço ou em casa, mas você tem servido por muitos anos aos deuses do prazer, da ganância, do orgulho, da fama, do dinheiro, bens. E a tua vida, os teus anos são queimados como incenso em busca dessas coisas, e você ainda não conhece o Deus verdadeiro e Jesus Cristo, Senhor. Acaso esta figura nos escreve aqui ídolos da cobiça que reinam entronizados no nosso coração, ídolos do pensamento impuro, centenas dele vivendo e reinando em tua mente? Mas talvez, queridos amigos, seja algo menor, mas ainda assim um ídolo. Eu busco uma vida tranquila, ninguém se meter comigo, nem me meter na vida de ninguém, mas ainda assim eu não estou buscando o Salvador. Como nós construímos tantos e tantos ídolos. Qual é o teu ídolo nesta noite? Quem é o Deus a quem você serve? Dinheiro? Algum vício? Uma pessoa? Uma ideologia? Seres humanos? Ambições? Tua própria autodeterminação em viver da maneira que você se determinou viver e ninguém ponha o nariz na tua vida? São estes os deuses que você carrega no teu coração? Deixa eu lhe perguntar, acaso estes deuses, você pensa que estes deuses são melhores do que aqueles deuses de pedra e barro e ouro? Por acaso eles podem perdoar os teus pecados diante da verdade, da palavra de Deus, do Deus verdadeiro? Podem estes deuses te trazer paz na hora da morte? Podem eles te dar uma satisfação, uma paz permanente, duradoura, contínua? Ser adorador de ídolo é uma tragédia.
estar preso ao engano, à mentira. E esses ídolos, eles não podem fazer nada pela alma. Pense nos ídolos dos gregos em Tessalônica. O que eles poderiam fazer? Absolutamente nada. Eram deuses imaginários. Pode este teu ídolo do prazer apaziguar a tua consciência culpada diante de Deus nesta noite? Tem ele esse poder? Tem este ídolo poder para responder à tua oração? Pode ele te trazer vida eterna? É claro que não. Assim como os deuses da antiguidade, os nossos deuses modernos nunca irão satisfazer. No Salmo 115 é muito interessante. A palavra de Deus fala sobre os ídolos de pedra. Tem olhos, mas não veem. Eles não podem ver o estado em que você se encontra. E por não poderem ver, não podem vir ao teu socorro. Tem ouvidos, mas não ouvem. Pode este ídolo artista ouvir o teu clamor de necessidade? Por acaso, como dizem os ídolos da idolatria do passado, tem garganta, mas não suspiram? Podem eles sentir por você e vir te ajudar? O que eles podem fazer nessa noite? E Paulo aponta então uma evidência de alguém que nasceu de novo. Ele abandonou estes ídolos, indo ao Deus verdadeiro, conhecendo a Cristo Jesus. Mas aqui está uma segunda prova de que eles nasceram de novo. Eles se converteram à primeira, deixando para trás o Deus ego, acima de tudo, para conhecer o Deus vivo e a Jesus Cristo, seu Filho. E a segunda prova, a evidência da conversão é esta, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam, versículo 9 de nosso capítulo 1 em 1 Tessalonicenses, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo. Eles mesmos anunciam. Como que eles anunciavam que eles tinham recebido o Evangelho e crido? Bem, por um novo caráter, um novo pensar, um novo sentir, novos gostos, novos ideais, nova vida. E esse é o resultado da conversão. Querido amigo, é maravilhoso quando você vai a Deus por meio de Jesus, com teu senso de culpa, com teu pecado, buscando perdão. Ele não somente te perdoa o pecado, mas Ele te dá uma nova vida, um novo caráter, força contra o pecado, uma paz permanente, uma alegria verdadeira. Ele muda você. E assim que eles anunciavam pela nova vida, que eles tinham abandonado de fato os deuses deste mundo e conhecido o Deus verdadeiro, porque Deus pôs vida nova na alma deles. Você pode declarar isso em teu coração, ou você permanece ainda ligado a esses ídolos. Mas há uma terceira prova aqui, uma terceira evidência da verdadeira conversão, e é esta. Eles se converteram dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E essa é a prova. O Senhor Jesus Cristo se tornou o Senhor da vida deles. Antes era o ego, o número 1 em primeiro lugar. Agora é o Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter Jesus Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor da tua vida. Crer na existência de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ter uma imagem dele, um nome escrito em algum lugar, não significa grande coisa se você não se submete a Ele, se você não se entrega verdadeiramente a Ele. E aqui está. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 37, o Senhor Jesus Cristo, eu devo correr para o final, declarou assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der, ser um cristão, ser salvo, é ser dado por Deus a Jesus Cristo, para pertencer a Ele, para servi-lo, um cristão verdadeiro. E este é um sinal da conversão destes homens e mulheres. Eles amavam o Senhor Jesus e conheciam o Salvador, e proclamavam o seu Evangelho, e viviam para a sua glória. E aqui está uma outra prova
mais uma prova de que eles nasceram de novo. Dentro deles foi colocada uma esperança, uma antecipação pelo céu. Versículo 10: e esperar dos céus o Filho, Jesus Cristo, seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Eles esperavam o retorno do Salvador. E é isso que está no coração e na mente de uma pessoa salva, o desejo de encontrá-lo, de estar com Ele, a certeza de quando a luz deste mundo se apagar e eu passar para a eternidade, estarei com o Salvador, que me amou e me perdoou aqui. E havia esta ânsia, este desejo, e eles tinham comunhão com o Senhor em oração, vivendo para Ele, servindo, o conhecendo. Essa é uma evidência de que eles se converteram dos ídolos para o verdadeiro Deus. Se converteram, observe por fim, ao seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bem, aqui Paulo está dizendo como foi possível esta salvação ser realizada. Bem, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Esse é um resumo de todo o Evangelho. Este é o final. Este é o ápice final. Ao dizer Deus que ressuscitou o seu Filho, Ele está dizendo que Jesus Cristo entregou a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Que a sua vida perfeita sem pecado foi aceitável diante de Deus como um sacrifício no lugar de pecadores. E por isso a morte não o reteve, mas Ele o ressuscitou vencendo a morte. Assim é por meio da obra, da vida do Senhor Jesus Cristo, esta vida perfeita no lugar de pecadores, este sacrifício aceitável por pecadores, aceito por Deus em meu lugar, eu posso alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Foi ali, queridos amigos, há pouco mais de 2000 anos atrás neste mundo, que o Deus eterno vindo aqui, em corpo, em carne como a nossa, como homem, porque Ele deveria sofrer como homem, como uma espécie de segundo Adão, e Ele deveria morrer, que naquela cruz estendido ali, como um cordeiro sacrificial, que era estendido sobre o altar na antiguidade, queimado, holocausto, isto é, Ele se entrega, não foi queimado, mas Ele experimentou e levou sobre si toda a miséria, toda a culpa, pagando a punição de todo o pecador que agora se volta a Deus por meio de Jesus Cristo Salvador. E através daquela vida, sem jamais pecar, abrir o céu pelos seus méritos, dar o céu a pecadores indignos, por meio de Jesus. Eles deixaram os ídolos para crer em Cristo, sendo salvos, transformados pela fé no Senhor Jesus. É algo tão bom, é algo tão maravilhoso, é algo difícil de descrever nesta noite, porque é uma experiência pessoal na alma. Quando você, com os teus pecados, vai em oração a Cristo, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque aceitou o seu pagamento em teu lugar, confessa a Ele os teus pecados, todo o teu pior, e diz e suplica por perdão, clamando por salvação. Ele te perdoa, e Ele te limpa e te dá uma nova vida, um novo coração, e você sabe que você passou da morte e da condenação para a vida, e foi feito um filho de Deus em Cristo Jesus, e todas estas coisas passam a existir em tua vida. Todas essas evidências da conversão, da nova vida. E o resultado dessa conversão é declarado aqui então, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Deixe-me ler o versículo inteiro. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Observe agora, a saber, Jesus, Ele, que nos livra da ira futura. Nos livra da ira futura, isto é, da ira que está vindo em nossa direção, dos ídolos do coração, das cadeias da idolatria, da necessidade de prazer, dinheiro, festa, fama para satisfazer o coração, sem paz. Nos livra e coloca vida e paz verdadeira no coração e na alma. Nos livra das ideologias
da mentira deste mundo, da busca passageira por coisas que não podem preencher, e nos dá vida eterna aqui e hoje, e nos livra então do julgamento final sobre o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna, a condenação eterna. Bem, o resultado da conversão é esta: libertação, ser feito um filho de Deus. Não mais dos ídolos, nem de Satanás, nem de si mesmo, nem de homens. É algo maravilhoso. Olhar para cima, para frente, compreender o propósito da minha vida e deste mundo, e saber que o Senhor ouve a minha oração e me receberá um dia. Não há mais temor da morte e da condenação. Uma paz toma lugar na alma. Deus ouve as minhas orações e me trata como um filho de Deus. Como é maravilhoso a obra do Senhor, que nos livra da ira futura, a ira de Deus no julgamento contra todo homem, mulher, idólatra não arrependido. A ira que irá afetar corpo e alma quando Deus banir o pecador da sua presença para a condenação eterna. A ira de que o apóstolo fala, por fim, ao concluir aqui seu pensamento, é esta: é a ira divina. Não é a ira de uma criatura cujo poder é limitado em sua duração e força, mas a ira do Deus vivo, o desagrado de Deus. É uma ira sem parcialidade, é um julgamento sem misericórdia, é justiça sem amor, sem uma gota de bondade. Eles beberão do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação, são as palavras do Antigo Testamento. É uma ira provocada por pisar sobre a palavra de Deus, por pecar sabendo que o que eu estou fazendo é errado e por seguir em frente. É uma ira acumulada por tantos pecados, acumulados para prestar contas a Deus. E lembre-se, é a ira do Senhor Jesus Cristo. Ele virá para julgar. E Ele virá para julgar aqueles que rejeitaram a sua palavra e desprezaram o seu evangelho. É uma ira justa, é uma ira merecida, é declarada na palavra de Deus. E por fim, é a ira vindoura. Queridos amigos, pense sobre isso. Todo o céu, se você terminar a tua vida sem salvação em Jesus Cristo, todo o céu que você irá conhecer é esta vida somente. Se você concluir a tua vida como um crente em Jesus salvo, todo o inferno que você irá experimentar é esta vida somente. Ser feito um filho de Deus nesta noite, pelo próprio Deus, pela fé em Jesus Cristo, ao ir a Ele simplesmente como um pecador, se entregar e confessar, este é um dom maravilhoso da graça gratuita de Deus nesta noite a todo pecador, estendida e oferecida aqui. Assim, queridos, pare e pense sobre isto. Jesus Cristo que nos livra da ira futura, literalmente no original, da ira que está vindo em nossa direção. Pense sobre isso nesta noite. Ore ao Senhor. Não protele. Não permita que uma voz inimiga diga dentro da tua mente: eu irei considerar com mais calma estas coisas mês que vem. A você e a mim não pertence o dia de amanhã, o passado já se foi, o futuro é um vir que pode não vir, nós somente temos o agora para responder ao Salvador. Eu não sei se eu estarei aqui ao sair dessas portas, nem você. Eu não sei se ao cair de uma moto eu irei morrer, ou baterei meu carro, uma bala perdida me encontrará, ou alguém irá espirrar próximo de mim com um vírus letal que eu nunca conheci, ou ao ir ao médico tomar aquela injeção necessária, a enfermeira dará uma injeção para uma outra pessoa e eu partirei. Quantas milhares de possibilidades, partimos exatamente agora. Um ataque cardíaco, um aneurisma que estoura na cabeça, qualquer coisa, como nós podemos deixar para amanhã, tendo em vista o inferno e a condenação diante de nós, e a promessa do Salvador aqui e agora, a todo aquele que crer, se arrependendo, confessar a Cristo, vá a Ele.
Vai e se entregue, ore ao Senhor de todo o teu coração e diga tudo para Ele, diga para Ele e prove, experimente da misericórdia de Deus, se Ele não irá te salvar. Ele não é homem para mentir. Ele disse: todo aquele que nele crer em Jesus tem a vida eterna. Assim, tenha a vida eterna hoje, entregando-se ao Senhor Jesus Cristo, confessando a Ele aqui e agora, e Ele te ouvirá e você saberá que Ele te perdoou, que Ele te salvou da ira futura, que Ele te fez um filho, uma filha de Deus em Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e eterno Criador, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho bendito, que veio a este mundo para salvar aqueles que não conseguem salvar a si mesmos, aqueles que não podem salvar a si mesmos, todos nós, pecadores indignos, para dar a sua vida, Senhor, no lugar de pecadores, e poder estender este chamado nesta noite do seu Evangelho a todo pecador que se volta a Ele pela fé, confessando tudo e confiando nele para a salvação. Graças te damos por um amor tão maravilhoso, por um caminho de salvação sem pedágio, sem obras humanas, sem requerimentos religiosos, a simples fé verdadeira em Cristo, a confissão de coração de pecados a Ti, a entrega verdadeira, o clamor do coração arrependido e uma resposta de paz do Senhor e a vida eterna. Nós te agradecemos e te adoramos e clamamos a Ti. Olha sobre nós, Senhor, e não permita que ninguém conclua aqui os seus dias sem ter conhecido do Senhor e a vida eterna nele. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém.